Meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Nós estamos estudando a doutrina do pecado, a hamartiologia, e no ensejo nós iremos elucidar, ainda que de maneira breve, muito sucinta, muito objetiva, algumas teorias em torno do pecado, certo? Estamos na unidade 2 e nesta unidade 2 será abordada essas ideias que surgiram ao longo do tempo, para que possamos compreender, ter uma mínima noção de como os antigos, os estudiosos, os pais da igreja, eles definem a ideia de pecado. E também tentar perceber como a questão do pecado é entendida fora do campo teológico. Porque, por exemplo, nós veremos aqui, ainda de maneira sucinta, a teoria da evolução, ou seja, a questão do pecado dentro da teoria da evolução. Então vamos lá. A primeira teoria que nós iremos abordar aqui é a teoria dualista. Essa teoria ela admite a existência de um princípio eterno do mal. E o espírito é o princípio do bem e o corpo o do mal. Essa teoria aqui, teoria dualista, ela surge, na Grécia. Na verdade, era considerada uma das principais teorias na filosofia grega, e ela foi incorporada no pensamento cristão por um movimento chamado, deixa eu abrir o quadro aqui, por um movimento denominado de gnosticismo. Esse movimento, gnosticismo, gnos no grego, significa conhecimento. E se vocês quiserem se aprofundar, conhecer o movimento religioso, filosófico, por que não dizer pagão, o gnosticismo. E o gnosticismo ele surge ali na Ásia Menor, o berço do gnosticismo, basicamente ou aproximadamente segundo século da era cristã, segunda metade. Quando, por exemplo, João escreve para alertar a igreja acerca de algumas ideias que estão surgindo, no seio da igreja, no campo das ideias, no campo doutrinário, João está combatendo o gnosticismo. Ali é o nascimento do gnosticismo, Quando Paulo, por exemplo, exorta a Timóteo, na primeira carta pastoral, a carta a Timóteo, Timóteo está em Éfeso, e Paulo já preocupado com algumas ideias que estão surgindo também, muitos crentes estão dando ouvidos, se desviando da verdade, e Paulo instrui o seu jovem pastor, seu jovem discípulo, a ensinar, a corrigir e a tentar resgatar as pessoas que estavam dando ouvido a essas ideias e provavelmente as ideias do gnosticismo. Então, a teoria do dualismo foi incorporada na igreja pelo gnosticismo. O gnosticismo é um movimento meio que religioso e meio que filosófico. Até hoje nós temos algumas descobertas gnósticas, alguns evangelhos gnósticos, que traz uma versão alternativa do evangelho, da narrativa que nós conhecemos. É um movimento terrível, um movimento que trouxe severas consequências para a ortodoxia da fé cristã. E a teoria do dualismo surge em Sócrates. Aliás, perdoe-me, surge em Platão. O platonismo. E essa teoria dualista, ela surge em Sócrates, é trazida para o berço do cristianismo pelo gnosticismo, é expandida por Orígenes, por exemplo, um dos pais da igreja. Mais à frente vai ser desenvolvida também dentro do pensamento escolástico, pensamento patrístico,
Foi um movimento cristão filosófico na Idade Média, ali no começo, né? Os pais da igreja, os chamados patrísticos. Então, ó, esse movimento gnosticista, ele trouxe essas ideias para dentro da igreja, né? E conforme está lá, teoria dualista, ela admite a existência de um princípio eterno do mal. Então, por que dualista? Veja bem, deixa eu colocar aqui. Por que dualista? Dualismo tem a ver com dois, né? Concepção de duas realidades paralelas, vamos colocar aqui. Então, o dualismo trata, vamos colocar aqui, imaterial versus material. Bom, para o dualismo, o imaterial seria o bem e o material, óbvio, seria o mal. Bom, baseado nessas ideias, surgiu a ideia do corpo como sendo o princípio do mal. Então, o corpo é o princípio do mal. E a única forma de se livrar do mal, né, é se livrar do corpo. Essas ideias, essas questões em torno do corpo, que o corpo é inerentemente mal, o corpo é como se o corpo foi feito para pecar, porque na sua própria natureza, constituição, substância, matéria, o mal já existe dentro dele, né? Nós vimos lá atrás, gente, quando nós tratamos, por exemplo, da teoria as teorias acerca da existência, do surgimento, da origem da alma, nós vimos uma das teorias, nós vimos isso, que é o pré-existencialismo. Pré-existencialismo. Nós vimos lá, se você não se lembra, revise o vídeo, nós falamos sobre a origem da alma. E uma das ideias que surgiram na época por Orígenes é o pré-existencialismo. Orígenes também foi influenciado pela filosofia de Platão. O pré-existencialismo acredita que a alma ela é eterna, diferente de Orígenes, que dizia que foi criada, mas ela foi criada muito antes do corpo. Muito antes da ideia da existência do ser, a alma já existia num plano eterno, né? E esta alma ela poderia pecar em alguns graus. E a punição seria entrar no corpo mortal. E como eu falei, essa ideia não foi muito bem aceita pela igreja primitiva, porque ela remonta a algumas ideias pagãs, né? Por exemplo, a lei do karma, a ideia de que a pessoa pecou em outra vida e está pagando na vida presente. E dentro do pré-existencialismo, nós falamos lá sobre o corpo. O corpo, né, seria a punição para a alma. Gente, deixa eu mostrar aqui um texto para vocês. Mostrar aqui a ideia do dualismo na prática, dentro da Bíblia. Paulo condenando o dualismo, a visão dualista que o corpo foi feito para pecar, o corpo é mau por natureza. Corinto, capítulo 6. Como sabemos, Corinto era a principal cidade da província, né, das províncias romanas. Corinto era uma das principais cidades. Tanto é que alguns estudiosos dizem que Corinto pode ser equiparada ou comparada depois, a posteriori, e na verdade, Corinto é depois de Atenas, né? Mas Corinto seria a substituição de Atenas. Atenas era a capital da filosofia, do conhecimento, e Corinto, na época de Paulo, Corinto ocupava esse lugar de proeminência. E Corinto era o berço da cultura, da filosofia, ainda que a filosofia não tinha tanta força como nos séculos anteriores, mas ela permanecia viva ainda no pensamento, né, de algumas pessoas. E algumas ideias filosóficas influenciaram o pensamento de alguns irmãos, né? Por exemplo, a questão da ressurreição no capítulo 15 é uma delas. Os gregos não admitiam a possibilidade de haver ressurreição. E nesse capítulo aqui nós vamos ver a ideia de que o corpo é mau por natureza, aqui no capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago
e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele, né? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Muitos estudiosos afirmam dizendo que quando Paulo usa o verso 13, quando Paulo faz menção ao alimento que foi feito para o corpo, né, o corpo para o alimento, na verdade o estômago, e os gregos diziam isso, assim como o corpo, o estômago tem necessidade de se alimentar, porque um foi feito para o outro, assim é o corpo para o sexo, assim é o corpo para a prostituição, assim é o corpo para os prazeres. Então eles diziam isso, o corpo é mau, então ele já foi programado para o prazer sexual. Aí Paulo vai dizer que isso não é uma verdade. A máxima, gente, aqui havia uma máxima em Corinto dizendo isso, que assim como o estômago é para o alimento para o corpo, aliás, assim como o estômago, o alimento era para o estômago, e o estômago para o alimento, assim era o corpo para o sexo. Paulo vai corrigir este pensamento, que provavelmente é oriundo do dualismo platônico, de que o corpo é mau por natureza. Então vamos lá. Segunda teoria que nós iremos falar aqui é que o pecado é uma mera privação. Bom, segundo essa teoria, o pecado é um mal inevitável. O pecado é um mal inevitável, sem causa eficiente. Eu gostaria de um tempo maior para tratar essas questões, porque quanto à natureza do pecado, existem três possibilidades em relação à liberdade do homem e esta atitude de pecar, que é o determinismo, o indeterminismo e o autodeterminismo. Eu queria tratar essas questões, mas também uma proposição cosmológica, uma visão de mundo trazida por Platão, é sobre as causas, né? Os tipos de causa em relação ao pecado. Causa eficiente, mal, causa exemplar, né? São várias causas e que é interessante a gente conhecer essas causas, quem sabe em um outro momento eu falo sobre elas. Bom, mas a priori o que nos é importante é essa aqui, ó, a causa eficiente, porque a causa eficiente seria aquilo pela qual, ou seja, nós seríamos a causa eficiente. Nós seríamos os responsáveis pela existência do pecado, conforme a Bíblia nos menciona que nós trouxemos o pecado para este mundo terreno, para a esfera dos homens. Então, ó, o pecado é um mal inevitável, segundo essa teoria. Não é algo concreto, não é algo real, é apenas uma privação. Nós somos limitados, né? Nós temos as nossas limitações e, por ter essa limitação, o pecado, o mal, ele torna-se inevitável, né? Porque, como diz aqui, olha, uma negação ou uma privação, só uma negação ou uma privação de algo. Pois as nossas limitações, as limitações da criatura o tornam inevitável. Então o pecado não é algo real, conforme aqui não é algo positivo em relação a pecar contra Deus, a errar, a violar o mandamento. Não, é apenas a negação de algo, né? Não é real, não é concreto, ele não existe, é apenas a privação de algo. A teoria ateísta, né? A teoria ateísta, só reforçando o que foi falado na teoria anterior. A ideia de uma mera privação e negar a existência do pecado, na minha opinião, é uma tentativa, como eu posso colocar aqui, uma tentativa ilusória, né? De tentar escapar das consequências deste mal, as consequências que o pecado nos traz. Então, a teoria ateísta. Bom, esse prefixozinho aqui, prefixozinho este A, ó, ateísmo. Deixa eu aproveitar o quadro para sempre trazer para nós uma
algumas questões que eu acredito serem de relevância. Ateísmo, ó. Ateísmo. Eu tenho aqui um prefixo, a, que significa ausência. Ausência de. Mas a palavra teísmo, do grego theos. Theos no grego é Deus. Tanto serve para Deus, o nosso Senhor, o Eterno Pai, qualquer outro Deus da idolatria, né, do paganismo. Portanto, a palavra ateísmo seria ausência de Deus, literalmente, ou ausência de crença de Deus, né? Então, o ateísmo nega a existência de Deus. E para a teoria ateísta, uma vez que ela nega a existência de Deus, aqui ó, nega a existência de Deus, logo o ateísmo também nega, né, isso é consequência, a existência do pecado, porque todo pecado constitui-se uma rebelião contra quem? Contra Deus. Se não há Deus, também não há pecado. Ok? Então, para a teoria ateísta, o pecado não existe Deus, portanto, não existe ofensa, não existe erro, não existe pecado. Teoria determinista. Gente, eu falei isso, deixa eu voltar aqui. Teoria determinista, eu dei uma pincelada sobre essas questões, determinismo, indeterminismo e autodeterminismo. A teoria determinista, ela afirma que o homem não é livre, não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ou liberdade, não passa de uma ilusão. Ok? Então, nós não somos livres para fazer nada. Não há possibilidade, conforme o determinismo radical. O determinismo, ele pode ser dividido, ó, ele pode ser dividido em duas vertentes. Radical e liberal. O determinismo radical nega qualquer possibilidade de liberdade humana e de escolha. O liberal entende que há certa liberdade, mas que essa liberdade está condicionada à soberania de Deus. Então, nós não temos escolhas próprias, mas Deus é quem nos concede essa liberdade para escolher. Mas essa escolha está na órbita da soberania de Deus. Então, o radical, não existe livre-arbítrio, não existe liberdade, não existe escolha. Deus é que determina, Deus é quem escolhe, né? As circunstâncias e os impulsos externos e internos é que nos condiciona a tomar determinadas decisões. Portanto, para o determinismo, nós não podemos ser responsabilizados pelo pecado. Nós não podemos ser responsabilizados. Por quê? Porque não depende de nós. São forças externas, são forças externas e internas que nos levam a tomar determinadas decisões. Ok? Então, o determinismo diz isso. O livre-arbítrio é uma ilusão e nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas. E aí nós não somos os responsáveis, nós não somos a causa eficiente. Nós não temos responsabilidade para com as consequências do pecado, uma vez que nós não somos livres. E aí, meus queridos irmãos, é inevitável não remeter a Deus a culpa. Se eu não sou responsável por pecar, por tomar determinadas decisões e fazer determinadas escolhas erradas, mas fatores externos e internos e determinadas circunstâncias específicas, então logo eu não sou responsável, alguém tem que ser responsável, e esse responsável seria Deus, né? Vamos lá.
A teoria hedonista. A palavra hedonismo vem do grego, que significa prazer. Para o hedonismo, não há erro. Não há erro. Eu coloquei aqui que na ética, ou na teoria, na visão hedonista, tudo se resume na busca pelo melhor da vida. Ou seja, aquilo que dá prazer. E aí eles tentam eufemizar, né, suavizar, diminuir a gravidade do pecado com as seguintes frases: isso não é nada demais, né? O que é belo, o que é bonito, é correto, se dá prazer, é correto, não há erro, errar é humano, né? Então, para o hedonismo não existe pecado, mas apenas uma busca pela felicidade e pela fuga da dor, né? E a busca constante pelo prazer. Para a ciência cristã, estamos já encerrando a nossa aula dessas teorias, o pecado não existe. Assim como na mera privação, né? A teoria da privação, a ciência cristã, nós vimos esse movimento lá em estudos de religiões, o pecado não existe. O pecado é apenas uma ausência do bem. Somente isso. É um desvio da mente moral do homem. Portanto, o pecado não é real, o pecado não é concreto. Ele não é um mal positivo, em que ele existe, traz consequências, traz severas, enormes tragédias para a vida humana e para tudo aquilo que Deus criou. Para a ciência cristã, o pecado não existe. E biblicamente a Bíblia mostra o pecado como sendo real, né? Bom, e para concluir, eu falei que seria breve essas teorias. Se quiserem se aprofundar, está aí o Google para pesquisar, ou obras, caso queiram ler, né? Eu já dei algumas sugestões, Teologia Sistemática, por exemplo, de Norman Geisler, o volume 2 e 3, vai tratar dessas questões com mais profundidade. Então, teoria da evolução. Meus queridos, para a teoria da evolução, nós sabemos que Charles Darwin, o grande criador da teoria da evolução, que o homem é um produto da evolução, que ele evoluiu, né? Vamos colocar aqui, a grosso modo, da forma animal para a forma humana, né? E ele diz, na questão do pecado, a teoria da evolução, que o pecado é apenas uma herança do animalismo. Bom, eu vou passar o que eu compreendi desta teoria. Ele diz aqui que o pecado é herança do animalismo primitivo do homem. Por exemplo, uma vez que nós somos uma evolução dos animais, e os animais, por exemplo, aqui, conforme está aqui, eles pecam, mas não experimentam o sentimento de culpa. Então, os animais pecam, os animais erram, os animais, por natureza, fazem coisas violentas e erradas, e nós herdamos essa condição deles. Se nós somos uma evolução dos animais, portanto, herdamos deles essa maldade, né? Chamada de pecado. Agora, a diferença dos animais para nós é que os animais fazem por instinto e não há uma consciência que lhes dá a compreensão do ponto de vista da ética de que aquela atitude é errada. Nós, seres mais evoluídos, seres mais complexamente evoluídos, temos uma consciência e agora podemos filtrar que essas ações são erradas do ponto de vista da ética, do ponto de vista da moral. Porém, né, para a teoria da evolução é apenas uma herança que nós herdamos dos animais, né, dos nossos ancestrais, dos animais. Meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos encerrar a nossa aula. Queremos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade. Voltaremos logo mais com as definições bíblicas acerca do pecado. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e até o próximo encontro.